Como a nossa fé nos sustenta quando o mundo desaba. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, Salmo 46. Aqui o mundo está desabando ao redor do salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. A descrição aqui, como eu tenho falado para vocês, é de caos. Tá tudo caindo. Terra tremendo, montes afundando, mar rugindo. Ou seja, ele está pegando essa linguagem figurada de como se tivesse um mundo desabando ao redor dele. Como na prática a fé nos sustenta nos momentos difíceis? Como que na prática? Porque a gente fala muito sobre isso. Eu falo sobre isso, como que a fé nos ajuda a superar a depressão, a ansiedade, mas como na prática isso acontece? É sobre isso que eu quero falar hoje. Então vamos lá. Quando você crê na soberania de Deus, isso acalma o seu coração. O que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é a crença de que Deus é mais poderoso do que todas as coisas. Mais poderoso do que as pessoas, mais poderoso do que as circunstâncias. No caso, por exemplo, a natureza. Você pode, por exemplo, ter um momento de dificuldade porque um raio caiu em você, porque um monte desabou, a barragem... Lá no Rio de Janeiro acontece muito isso. O morro desliza, cai barro em cima de você. Enfim, no mar, você teve um problema no mar. Enfim, Deus é mais poderoso do que as forças da natureza e do que qualquer homem. Ele controla qualquer um. Então, a crença da soberania nos diz que Deus controla o bem e o mal. Haverá algum mal na cidade sem que Deus tenha feito? Quem fez o que vê? Deus. Quem fez o cego? O Senhor também. Então, a crença bíblica é que Deus controla todas as coisas, até os homens maus. Um fio de cabelo da sua cabeça não cai se não for da vontade de Deus. Isso é só uma figura para retratar o seguinte: Deus controla a sua vida nos mínimos detalhes. Não é apenas que Deus controla as coisas positivas. Deus controla todas. De uma maneira que muitas vezes nós nem entendemos. Há até um debate sobre como isso acontece. Mas como? Como que Deus controla o homem mau? Aí tem todo um debate sobre isso. Mas nenhum cristão sério duvida de que Deus controla até o homem mau. Lembra, por exemplo, que a Bíblia fala que, Paulo fala em Romanos, que Deus endureceu o coração do faraó? Ou seja, Deus estava usando aquele coração de faraó maligno, Deus estava usando aquela maldade de faraó para a glória de Deus. Como Deus fez isso outras vezes. Deus usou a dureza do coração dos irmãos de José. Os irmãos de José o venderam como escravo e Deus usou isso para o bem do povo de Deus. Lá, quando os irmãos de José se aproximaram de José, José sendo poderoso no Egito, eles ficaram apavorados, pensaram, agora a gente está frito. E aí José responde a eles assim, não, Deus me enviou para cá, não foram vocês. O que José está dizendo é que Deus usou aquela circunstância, usou a maldade dos irmãos de José para o bem. Então, essa crença te mantém firme quando o mundo cai ao seu redor. A crença de que Deus controla todas as coisas, até o homem mau. Até o homem mau. O homem mau não fará nada se Deus não quiser. Isso te mantém de pé. Sabe, eu já tive muitas situações em que eu e irmãos de minha igreja passaram, assim, por um momento muito difícil. Por exemplo, em que alguém nos fez o mal, tanto a mim quanto a alguém de nossa igreja que eu aconselhei. E o que me manteve de pé e o que manteve esses irmãos de pé e como eu os ajudei a ficarem de pé. Como Deus me usou para ajudá-los, é sempre o Senhor quem faz. Assim, eu falei, olha, Deus está no controle disso. Mas pastor, o que essa pessoa fez é muito mal contra mim. Mas Deus está no controle disso. Deus, de alguma maneira, permitiu isso. Então aí, nesse momento, primeiro, a gente via essa circunstância, a gente vê essa circunstância horrível, uma tragédia, como Deus usando para nos quebrantar. Porque o sofrimento sempre nos quebranta. Sempre. Segundo, de alguma maneira, Deus usando esse mal para um bem. Naquele momento a gente pode não ver isso, a gente podia não ver isso, mas Deus ia usar para o bem. Deus ia usar para o bem. E terceiro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa crença na soberania de Deus
me dava esperança no momento de dificuldade, que alguém fez o mal. Me dava esperança, Deus vai me livrar disso. De alguma maneira, eu vou me arrepender, eu vou buscar a Deus, eu vou me encher de fé e Deus vai me livrar disso. Segundo, também me ajudava a perdoar as pessoas, que muitas vezes me colocaram nessa situação aqui, ó, em que tudo estava ruindo ao meu redor. Às vezes não é a natureza, são as pessoas que a terra afunda, elas que fazem a terra afundar, que fazem o mar rugir, são pessoas. Mas essa crença na soberania de que Deus estava no controle me levava a ter mais facilidade para perdoar. E quando você não perdoa, você entra num buraco. Aí você fica deprimido mesmo, porque a mágoa faz isso. Então, essa crença de que Deus é soberano, Ele é mais poderoso que todas as forças da natureza, todos os homens, Ele controla isso aqui. Se está desabando, está no controle dEle, está debaixo do controle dEle. Então, essa crença de que Deus é conosco, de que Deus é todo-poderoso e Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, Ele é soberano sobre o bem e sobre o mal, essa crença que nos mantém de pé na hora da dificuldade. E você sabendo que Ele permitiu que essas circunstâncias aconteçam, porque Ele é mais poderoso do que tudo, por outro lado, também é fé para que Ele mude essas circunstâncias. Fé. Oh, meus irmãos, eu sou cristão há 20 anos. 20 anos. Eu sei, às vezes as pessoas nem fazem por mal, quando eu falo, olha, você pode sair dos problemas mais terríveis por meio da fé. Seja depressão, ansiedade, enfim. É porque eu tenho visto isso ao longo dos meus 20 anos. E nunca falhou. Nunca falhou. Nem comigo, nem com todos aqueles que eu vi seguindo isso que a Escritura fala. De confiar em Deus. De ver a soberania de Deus controlando todas as coisas. Eu, como disse acho que ontem, fui moço, hoje já estou ficando mais velho a cada dia. Eu nunca vi um justo desamparado. Nunca vi. O Senhor é fiel. Eu creio mesmo que Ele é suficiente para nos tirar de circunstâncias em que está tudo desabando ao nosso redor. Eu creio mesmo. Você crê? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o Teu santo nome e oramos para que a Tua graça se renove sobre nós a cada dia, que o Teu Espírito Santo seja conosco, que a Tua mão poderosa seja conosco, Pai, a cada dia. Livra-nos de todo mal, guia-nos, ó Pai, por meio da tua palavra, enche-nos de fé a cada dia. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa força. Nós cremos que o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, e tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Pai, então nos guia a cada dia, nos guie a cada dia em força, nos guie por meio da fé, nos guie através do Teu Espírito Santo e nos faz mais fortes do que todas as nossas adversidades. Em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, meus queridos.